aí, estamos no ar. Você vê aqui o nosso Motorsport Business, o segmento de negócios, de mercado do motorsport.com, no canal do motorsport.com no YouTube. Eu tenho aqui ao meu lado o Carlos Costa. Você vê o nosso convidado de honra. Nós temos a honra de receber aqui nos estúdios da Motorsport Network em São Paulo, Carlos Coll, talvez o cara que trouxe, né? Foi uma equipe, mas é o cara que trouxe às 6 horas de São Paulo o Mundial de Endurance, o WEC, de volta a São Paulo, fazendo com que São Paulo certamente seja uma das principais, se não a principal capital do automobilismo no mundo, já que recebe a Fórmula 1, o GP de São Paulo de Fórmula 1 em Interlagos, a Fórmula E no AMB e agora volta a receber um outro grande campeonato FIA, que é o WEC. Além disso, Carlos Coll é um lendário dirigente, podemos dizer assim, esportivo do esporte a motor brasileiro, esteve à frente de grandes categorias, está ainda à frente de grandíssimas categorias, como já esteve à frente da Stock Car, hoje é o cara que manda aprender, manda soltar da Copa Truck e também tem a sua participação importante, inclusive, da nova NASCAR Brasil e Sprint Race ao lado de Thiago Marques. Primeiramente, eu quero agradecer a sua presença, o seu tempo aqui com a gente nesse bate-papo, Coll. E já vou emendar aqui, a gente falou das 6 horas de São Paulo, em que muita gente ficou surpresa, gratamente surpresa, porque não esperava um retorno tão cedo do Mundial de Endurance. E eu quero que você comece explicando como que isso aconteceu, né? Como que você conseguiu ali, junto com uma equipe, creio que a Prefeitura de São Paulo também, mas como que isso aconteceu, a ideia de quem foi atrás primeiro, quem deu o start e até o momento da assinatura do contrato. Bom, primeiro, obrigado pela oportunidade de a gente bater papo. Eu raramente vou participar assim, de programas, de entrevistas e tudo, mas está sendo um prazer grande poder estar com vocês e bater esse papo aqui. Na verdade, assim, a diretoria da WEC é que me procurou, né? O FIA WEC, o Campeonato Mundial de Endurance, me procurou no começo do ano perguntando se eu teria interesse de estudar a possibilidade de a gente fazer as 6 horas de São Paulo nos próximos anos. Bom, a gente começou uma conversa, eu demonstrei um interesse em saber mais. Os primeiros contatos foram feitos, creio que mais ou menos ali por março. E na sequência, como eu manifestei interesse de saber mais, aí veio uma segunda comitiva, que veio o Monsieur Fillon, que é o presidente do ACO, do Automóvel Clube do Oeste, que na verdade é a dona, né? O Automóvel Clube é o dono da marca Le Mans, 24 horas de Le Mans, e depois que se desdobrou em campeonato mundial com uma série de competições de 6 horas pelo mundo, que gerou o FIA WEC. Veio ele, veio o Frederick, que é o CEO da WEC mesmo, né, do FIA WEC, veio o Cedric, que é o diretor de eventos, veio o diretor de logística, que é o Pascal, a gente bateu um longo papo, quase que eu fui sabatinado para que eles entendessem se eu tinha o perfil certo, adequado para essa empreitada, né? E, na verdade, eu fui muito tranquilo e transparente a eles de como eu tenho tratado minhas coisas no automobilismo, primeiro com paixão pelo automobilismo, paixão por realizar bem realizadas coisas, os eventos, fazer as coisas acontecerem bem, e depois a parte financeira vem como consequência. Nesse caso específico, a parte financeira pesou muito na minha decisão, não no aspecto de prever lucros, ganhos, mas no aspecto do desafio de essa empreitada que é muito maior dos eventos que eu sempre fiz aqui no Brasil. Começa por um caderno de encargos muito extenso da FIA para as questões esportivas, de pista, resgate, sinalização, direção de prova, marshals e tudo isso. É gigante. E aí, obviamente, isso traz consigo custos elevadíssimos, né? E depois todo um caderno de encargos da própria WEC na questão de estruturação do autódromo e tudo mais. O que facilitou bastante é que a WEC já havia se antecipado e havia chegado num pré-acordo com a Prefeitura de São Paulo para dar um apoio
não em verba, mas em estruturas e alguns serviços também. Bom, desse, digamos, bate-papo sabatina, né, eu percebi que rolou uma química, entre nós, porque nós falamos a mesma língua do automobilismo, com a paixão, com a vontade de fazer bem feito, com a vontade de que as coisas funcionem bem. E passado poucos dias, eles me chamaram para uma videoconferência e disseram, olha, a gente estava cogitando outras possibilidades, mas preferimos escolher você e aí nós precisaríamos dar andamento à parte burocrática, contrato, essas coisas, e aí começou a rolar. Aí, na verdade, a gente foi assinar esse contrato, tanto o prefeito Ricardo Nunes como eu, fomos assinar lá em Le Mans, na 24 Horas de Le Mans, né? E, para ser sincero, alguns detalles do contrato eu estava discutindo no avião, no aeroporto, faltava isso, desci no aeroporto de Orly, ainda faltava um detalhe que eu não estava concordando, a gente não estava chegando num acordo, isso era na quinta-feira, na sexta às 9 da manhã, tinha a coletiva de imprensa das 24 Horas de Le Mans, para anunciar, não é só para anunciar, né? Mas dentro da coletiva iria ser anunciada às 6 horas de São Paulo, prefeito lá, e eu só fui chegar a um acordo com eles à 1 da manhã no hotel. Trocamos os e-mails lá, e de acordo, de acordo. Ter, assim, se tem uma cláusula aí que ninguém arredasse o pé ali, poderia não ter dado certo. Incrível isso. Então foi uma história emocionante, que à 1 da manhã nós chegamos num acordo, né? E às 9 da manhã, ou seja, 8 horas depois, dormi poucas horas, mas poucas horas depois a gente estava na coletiva das 24 horas, uma edição centenária, né? Importantíssima, onde rolou tudo e foi anunciado o calendário de 2024, já com São Paulo no calendário, às 24 horas, e aí rolou a assinatura do contrato, tanto da Prefeitura como da Mais Brasil Esportes. Teve algum tipo de... Provavelmente houve esse tipo de conversa, mas dos problemas que tiveram a própria organizadora com o promotor anterior, isso chegou a ser debatido, isso chegou a ser falado, tentaram colocar alguma coisa para vocês pagarem, ou não, isso foi um acordo completamente novo, enfim, como é que foi? Rolou esse tipo de conversa? Eu não tenho informações de qual teria sido o acordo anterior, não sei, realmente não sei. Nós desenvolvemos um acordo dentro lá dos limites que eles têm para todos os países, todas as cidades, e realmente falamos muito pouco sobre o passado, né? Que, vamos dizer, não tinha muita coisa boa para falar, né? Eu só manifestei que a tentativa recente de se fazer em 2020, que não deu certo, não jogava a favor da nossa credibilidade para fazer agora. Então, coloquei isso como, vamos dizer assim, um ponto de desafio que nós temos que vencer, né? E provar que vamos fazer. Em uma das coletivas de imprensa que eles deram, eles mencionaram a respeito da Mais Brasil, de que um dos principais motivos, além da experiência, de fazer eventos e tudo mais, seria o histórico de entregar, né, o que se promete, e que nesse momento é fundamental, entregar. Eu realmente não tenho a perspectiva de fazer um evento que seja o suprassumo, mas que seja bem feito e que seja entregue para gerar um case para os anos seguintes, porque o contrato é de 5 anos, né? Mas tem que passar pelo primeiro ano. E vamos passar, com certeza, pelo primeiro ano. As coisas estão se encaminhando bastante bem. Tem que fazer um evento sólido para daí em diante dar os próximos passos, né? Qual você citou na sua primeira resposta outras possibilidades. Você falou que a organizadora do WEC já tinha falado com a prefeitura. Eu queria só entender melhor como é que se deu esse arranjo todo, né? Já tinha um contato da ACO, da ACO, né, com a prefeitura, e aí você citou outras possibilidades, me corrija se eu estiver errado, outras possibilidades de promoção do evento em São Paulo, ou outras praças para se fazer o evento. Não, outras possibilidades de empresas para serem nomeadas, né, como Sim. promotor local, como empresa promotor local, né? Eu nem sei quem são, eles ficaram fechados quanto a isso, só disseram, foram transparentes que eles estavam conversando, além da Mais Brasil, estavam conversando com mais empresas, né?
Eu disse, não, ok, tranquilo, acho que vocês têm que fazer isso mesmo. Né? E, na verdade, eu percebi a forte tendência de fazer com a Mais Brasil quando eu fui colocando alguns pontos, né, de preocupação minha na negociação do contrato, e eles foram aquecendo, foram concordando, às vezes até algumas coisas que eu achava que eles não iam concordar, mas foi muito bem. Foi muito bem, o relacionamento é muito saudável, eles são pessoas corretas, uma empresa séria, e eu percebi essa seriedade na própria negociação. Porque muitas vezes se percebe, quando está numa negociação, um tal de puxa mais sardinha para um lado, sardinha para o outro, etc., meio queda de braço, mas não houve isso. Reinou na mesa um bom senso, um equilíbrio e um espírito de parceria. O interessante é que, pela demonstração que o Carlos Coll falou, você vai estar diante, talvez, do maior desafio da sua carreira nesse lado como promotor. Vai haver, no caso específico do Autódromo de Interlagos, o autódromo vai precisar se adaptar a essa corrida? Vão ser necessárias obras? Como que vocês imaginam que Interlagos vai poder receber às 6 horas de São Paulo? O caderno de encargos deles é bastante exigente. Muita coisa de infraestrutura. E se a gente comparar a infraestrutura do Autódromo de Interlagos, em certos aspectos, não estou falando de pista, estou falando de infraestrutura mesmo, ela é um pouco menor. Né? Vou dar um exemplo. Você chega em Le Mans, você chega em Monza, ou até em autódromos menores, chega a equipe de cronometragem. Tá a sala pronta, abre um armário de aço, pluga os equipamentos no quadro, já tem fibra ótica espalhada pelo autódromo todo, funcionando, em meia hora está operando a cronometragem. Você chega em Interlagos, não é bem assim, né? Não existe essa infraestrutura pronta. Né? Mesmo nos eventos nacionais que eu faço há muitos anos, né? A gente tem que chegar lá, montar as antenas, a equipe de cronometragem tem que chegar dias antes, às vezes tem que cortar o asfalto, tem que revisar todas as antenas, puxar toda a fiação, fazer toda a infraestrutura para poder operar. Dei só um exemplo, que é o caso da... Outra coisa que me surpreendeu muito, você chega numa sala de imprensa de Monza, que foi a última que eu fui, né? É uma sala de imprensa gigante, com mesas todas bem montadas, com energia, com telefonia, enfim, com todos os recursos lá, cheio de monitores de TV, espaço para mini coletiva, com backdrop, com tudo, etc., né? E aqui a gente não tem exatamente essas coisas já prontas, né? Então, vem o GP Brasil de tantos anos aqui, ele tem que fazer muitas coisas ali, muitas adaptações, né? No caso do WEC, de pista é muito pouca coisa. A gente fez uma VT e muito pouca coisa precisa se pedir para a prefeitura. Mas na parte de instalações tem bastante coisa que eu fiquei até surpreso com o caderno de encargos deles e as preocupações que eles têm, né? Desde o volume de água potável disponível, a rede pressurizada, isso, aquilo, alternativa à rede local, a rede toda de geradores de energia para não depender só da energia local do autódromo, para que se cai você tá tudo operando, tudo funcionando, né? Tem um problema, cai a energia da rua. É tudo à parte, tudo autônomo, tudo tem que funcionar. A parte do TV Compound, uma série grande de exigências, tudo é muito maior do que eu estou acostumado a fazer. Então eu digo para eles e digo para todos que eu humildemente, nesse momento, depois de 20 e tantos anos como promotor, voltei para a escola. Eu preciso aprender sobre tudo isso e estou aprendendo, por isso estou indo nos eventos, estou entrevistando todo mundo de todas as áreas, né? Direção de prova, marshals, ando pela pista, vou atrás dos equipamentos todos de resgate para ver como é que funciona, né? Toda a parte do TV Compound, todos os equipamentos que tem que estar ali, toda a infraestrutura. Eles estão com uma tecnologia de transmissão e da quantidade de dados que chega na unidade móvel, que é impressionante. Eu fiquei muito impressionado com isso. Enfim, estou tendo que aprender tudo isso para poder estar ao nível deles em termos de promotor local. É interessante essa resposta do Coll, né? Porque a gente tem o GP do Brasil de Fórmula 1, mas
cada ano, então, é feito um trabalho hercúleo para a corrida de Fórmula 1 que você vai ter que fazer no caso do WEC, né, Col? Sim, é verdade. Não tem uma parte que fica meio fixa ali, que pode ser aproveitada em diferentes eventos, é tudo um novo ciclo. Tudo um novo ciclo, né? Você, por exemplo, já é assim nos campeonatos brasileiros, fazer toda a parte de camarotes, HCs, hospitais e tudo mais, é tudo, a gente chega, tem que construir tudo. Você vai para Monza, isso já existe de alvenaria tudo pronto, você só precisa entrar e cenografar, mobiliar, vamos dizer assim. Aqui não, aqui a gente tem que fazer tudo e desmonta tudo. E são custos né, meio que você joga fora, né? Todo mundo faz isso. Mas, completando a resposta, a prefeitura vai providenciar todas essas estruturas e as estruturas temporárias também para as áreas todas de entretenimento, porque o grande diferencial desse evento em relação aos que eu estou acostumado a fazer é que ele tem, no meu caderno de encargos, muito entretenimento que eu tenho que prover. Né? Para além da corrida em si. Para além da corrida. Principalmente porque é uma corrida de longa duração. E nem eu, nem vocês que são aficionados de corrida, nós não vamos ficar sentados na arquibancada às 6 horas, né? Então, nós temos que prover, exceto os italianos, eu fiquei impressionado. Eles ficaram lá em Monza, torcendo pela Ferrari, assim, vou dizer 80% do público ficou lá na arquibancada. Mas aqui a gente pensa em prover um dia todo ou um fim de semana todo com muito entretenimento para a família toda. Geralmente é o marido, né, que gosta mais das corridas. A mulher vai porque o marido gosta, o filho vai porque a mãe e o pai foram. E o nosso desafio é prover entretenimento para todos eles, né? Para os jovens, para as crianças, para as mulheres, para os maridos e para todo mundo. Né? Então tem a corrida que vai estar sempre rolando à disposição, quem quer ficar no seu lugar na arquibancada. Mas ao andarem pela arena toda, nós vamos distribuir telões que eles podem continuar acompanhando a corrida, porque tem interesse, acontece uma bandeira amarela, acontece um acidente, tem outra relargada, a Toyota passou a Ferrari ou vice-versa, esse tipo de coisa. Mas, ao mesmo tempo, eles vão poder desfrutar de uma série de atividades de entretenimento que nós vamos colocar lá. E a prefeitura vai nos apoiar, nos dar suporte com essas estruturas todas. Obviamente o FIOEC não é a Fórmula 1, mas há uma previsão de retorno à cidade, de como esse evento pode retornar em relação à grana mesmo, por conta de turismo, hotéis e afins? Você lembra que eu falei que nós precisamos passar pelo primeiro ano para gerar um case, né? Uhum. Na verdade, eu não sei. Nós vamos ter que fazer o primeiro para entender e quantificar, né? A prefeitura tem lá dentro departamentos que fazem essa avaliação, né? E depois nós vamos ter esses dados pós-evento, né? Obviamente, não dá para se comparar com o GP Brasil de Fórmula 1, que está instalado aqui há tantos e tantos anos, né? O próprio campeonato, que é um campeonato mundial muito forte, bastante estabelecido, com vários ídolos, inclusive com histórico de grandes ídolos brasileiros, né? Longe de mim querer fazer qualquer tipo de comparação, mas a gente tem a expectativa que vai ser um bom evento e vai dar um retorno suficiente para a cidade de São Paulo, tanto em visibilidade, por isso já chama 6 horas de São Paulo, e essa visibilidade é mundial, e aí tem dividendos que muitas vezes são intangíveis, não dá para você mensurar muito diretamente, como toda a questão de turismo de negócios, uma série de coisas que têm retorno, que não são tão mensuráveis e são a longo prazo, né? Mas diretamente, no fim de semana, você tem um impacto na rede de hotéis, bares, restaurante, comércio e tudo mais, né? Locação de veículos, uma série de fatores que vão ser mensurados diretamente no pós-evento. O qual citou 6 horas de São Paulo, né? Em alguma dimensão, também é uma situação que se assemelha ao GP de São Paulo, né? Mudou de nome no caso da Fórmula 1, e é interessante que realmente traz um retorno intangível e reputacional para a cidade e tudo mais. Mas voltando um pouco à questão do entretenimento no evento, como é que está sendo lidar com um evento tão grande? E aí eu estou falando da duração da corrida mesmo. E você citou o público. Eu acho muito interessante ver, por exemplo, na Fórmula 1, a gente tem uma renovação de público.
Via de regra, o espectador tradicional é naquele perfil que você falou, né? O marido que gosta mais e acaba levando, passando o gosto pelo automobilismo para as famílias, mas a gente tem na Fórmula 1, até por conta de redes sociais e tudo mais, uma renovação do público, mulheres e tudo mais. Queria perguntar para você como é que está sendo ter que lidar com isso, porque eu imagino que na Stock, na própria Copa Truck, você tem um perfil um pouco mais tradicional do público. No WEC, na Fórmula 1, você tem que diversificar, e aí sendo um evento 6 horas, não sei como é que está sendo previsto isso, na Fórmula 1 a gente vê DJ, áreas de entretenimento, como é que está esse rolo todo no bom sentido? Bom, você está corretíssimo, né? Aqui os campeonatos de Stock Car, né? Que por muitos anos eu fui o promotor. Vamos falar agora, nesse momento, da Copa Truck, que eu sou o promotor, a Mais Brasil Esportes é a promotora, né? Que é uma categoria super popular. Tem perfil de públicos distintos, né? Copa Truck e Stock Car. Sim. Me lembro que, na época, a Globo me pediu para eu encomendar uma pesquisa de público presente ao autódromo e, se não me falha a memória, deu que somente 75%, 76% eram públicos diferentes entre estoque e truck. Somente 24% eram os mesmos. São aqueles caras que vão assistir até corrida de rodinha de rolemã, né? Então são públicos diferentes, são perfis diferentes e eu tive que aprender muito isso. Mudei toda a minha linguagem, eu assumi a Copa Truck, porque públicos diferentes. E eu preciso conversar de maneira diferente com esses públicos e também para eu poder entregar para os nossos parceiros patrocinadores os retornos que eles pretendem ou esperam, né, com o evento. Transportando isso para o automobilismo mundial, né, o FIA WEC é o segundo campeonato em importância da FIA mundial, né, perdendo, obviamente, para a Fórmula 1. Né? A Fórmula 1 tem um perfil que veio se alterando nos últimos anos, principalmente depois da gestão da Liberty. Né? E também houve a mudança de gestão aqui do GP Brasil, que virou GP São Paulo, né? Por conta desta questão do apoio da prefeitura, por conta de dar visibilidade à cidade de São Paulo, etc, etc. Esse perfil também mudou. O perfil de mulheres e de jovens e de crianças aumentou, né, na presença nos autódromos. Né? Imagino que da televisão similarmente também. Né? E isso foi um trabalho muito importante, né, de atualização da Fórmula 1, né, que está sendo feito e muito bem feito pela gestão do GP São Paulo de Fórmula 1. Né? No caso do WEC, eu ainda estou querendo aprender um pouco sobre tudo isso. O que acontece? Nós não temos pilotos muito ídolos lá. Uhum. Tem pilotos excelentes lá, né? Mas que vocês conhecemos, sabemos do currículo e da qualidade. O público, em geral, conhece pouco. O forte lá é, por exemplo, uma Ferrari, né? Que voltou, ganhou Le Mans, né? E é uma marca ícone, né? Tem a força de uma Toyota, né? Que tem sido com uma performance excelente nos campeonatos. Tá voltando ou está entrando a BMW para o ano que vem, a Lamborghini entrando para o ano que vem, já tem a Porsche participando, a Alpine voltando do LMP2 para os hypercars, os hipercarros. Né? E eu estou bastante surpreso com a qualidade desses carros e desses times. Eu também estava meio afastado desse mundo. Uhum. Mas quando fui a Le Mans esse ano, e depois em Monza eu tive mais tempo de entrar nos boxes, conversar com as equipes, conhecer os carros de perto e tudo mais. Aliás, lá em Le Mans, um dos poucos boxes que eu visitei foi a da Ferrari. Fiquei uma meia hora lá dentro, mandaram guardar o celular no bolso, não deixaram fotografar nem filmar, porque eles estavam desmontados. Mas eu fui super bem atendido e responderam 100% das minhas perguntas a respeito do carro e da parte técnica do carro e tudo mais. Eu fiquei super impressionado com os carros. Os carros são lindos, são maravilhosos, de altíssima tecnologia. Talvez o foco aí vai ser o carro, não necessariamente os pilotos. Então. Exatamente aí que eu queria chegar. Né? Provavelmente as marcas vão falar mais alto do que os próprios pilotos, exceto os pilotos brasileiros que estiverem competindo, evidentemente. Né? Agora, os demais pilotos, não vamos dizer que eles não têm uma legião de fãs. E na verdade, como qualquer esporte, né,
enche o Maracanã, ou enche o Pacaembu, ou enche os estádios por causa da torcida ferrenha, né? Um é palmeirense, outro é corintiano, Flamengo, Vasco, essas rivalidades, né? É que enche os autódromos, né? No FIA WEC, no momento, não é bem isso que está acontecendo, né? É um show de tecnologia, é um show de disputa. Poxa, 24 horas de corrida e os caras chegam a poucos segundos, o primeiro do segundo, ninguém sabia quem ia ganhar até faltando 5 minutos da corrida. É uma coisa inacreditável, né? E as outras coisas de 6 horas são sempre assim também, dado um grande trabalho de BOP que a categoria faz para equilibrar todas as marcas, né? Mas realmente é um desafio, e é um desafio que eu estou procurando, junto com o FIA WEC, atingir mais públicos pela linha do entretenimento. Um fim de semana de entretenimento, show musical, vai ter bandas famosas, vai ter um monte de opção, vai ter arena gamer para os jovens, vai ter experiência de VR, de realidade virtual, vai ter kart indoor, vai ter degustação, experimentação de moto, vai ter... vou ativar a pista off-road que tem lá, off-road, para experiências, experimentações. Então tem o lado comercial unido ao lado do entretenimento. Então é meio que esse pacote que eu não estou acostumado a fazer. Maravilha. Falar um pouquinho agora de Copa Truck, por conta até da personalidade da categoria e quem foi, especialmente em 2023, na etapa de Interlagos, junto com a NASCAR Brasil, também viu certamente ali, se não o maior, um dos maiores públicos de Interlagos, especialmente depois do início da pandemia. A gente, chovendo molhado, falar da popularidade da Copa Truck, até da sua origem, até antes ali de Copa Truck, como Fórmula Truck, sempre lotou muito os autódromos, mas como plataforma de negócio, o que pode acontecer ali dentro dos camarotes, ali daquilo que um evento proporciona, que é único com um evento da Copa Truck que não tem em outra categoria? Então, quando eu comecei esse trabalho com a Copa Truck, como eu já mencionei, eu tive que aprender toda essa linguagem e entender esse mercado. Primeiro, o mercado de transportes foi uma grande surpresa para mim, porque eu acabei entendendo e aprendendo, me chamou a atenção, da importância que tem esse setor para a economia, principalmente no Brasil, que depende do transporte rodoviário. Quando me disseram que 100% do PIB brasileiro passava pela carroceria de um caminhão, eu achei que era exagero. Mas é verdade. Incrível. Em algum momento, tudo passa pela carroceria de um caminhão. Toda a produção do agronegócio, quem que tira a produção agrícola de dentro da fazenda? É um caminhão. Não tem ferrovia, né? Então ele pode até levar para um intermodal qualquer, para um terminal ferroviário, fluvial, ou levar direto para o Porto de Santos, para exportação, etc. Mas sempre passa pela carroceria do caminhão. Vamos lá, ele tirou uma carga de soja e levou e entregou no intermodal, que levou para uma empresa que vai fazer óleo de soja. Depois que industrializou, quem que leva esse produto para as prateleiras para ser comprado? De novo, é o caminhão. Então, realmente é um segmento de uma importância fundamental para o PIB brasileiro e eu não estava ligado nisso, né? Então, eu comecei a fazer um trabalho primeiro com as montadoras, e temos parceiros de peso, né? Como a Mercedes-Benz, como a Volkswagen, ônibus e caminhões, como a Iveco, que são patrocinadores e parceiros mesmo, oficiais da Copa Truck. E depois, por consequência, vem, por exemplo, o Goodyear, com fabricante de pneus e uma série de outros, né? As indústrias Randon, com todos os implementos e as suas empresas que pertencem ao grupo, que nos fornece, por exemplo, pastilhas de freio, como a Fras-le, né? A Frum, que fornece toda a parte de discos de freios para fazer o par de fricção com a pastilha da Fras-le, etc. E o que eu tive que aprender? O que estas empresas, nossas parceiras, precisavam de nós como plataforma? Para quem que eu tenho que conectar com eles? Então, nós temos todos os embarcadores, as grandes transportadoras, os motoristas autônomos, que também me surpreendeu, que por volta de 40% a 45% dos caminhões rodando nas estradas são de motoristas autônomos.
E eu também fiquei bastante surpreso com isso. E é uma profissão muito diferente da profissão comum de todos nós, né? É aquele pai de família que fica vários dias na estrada, longe da família. Ele tem todo um hábito diferente de se comunicar com a família, de receber entretenimento, usa demais o celular para receber informações, entretenimento, notícias e acertar o frete para voltar. Ele vai para a Bahia carregado, mas tem que voltar com alguma coisa. Ele acerta o frete lá por usar aplicativos de celular e tudo mais. Então, eu comecei a trabalhar para unir estas pontas, para eu poder servir aos nossos parceiros patrocinadores, e tem funcionado muito bem. E recentemente, esse ano, a gente está buscando se conectar ao agronegócio. Tanto é que em Cascavel a gente já fez um desfile de uma marca de tratores, daqueles tratores gigantes, lindos, com ar-condicionado, rodagem dupla, blá, blá, blá. Botei a Débora e a Bia Figueiredo, cada uma dirigia um trator, ficaram felizes e tal. Em Goiânia a gente repetiu essa dose com a ajuda de várias pessoas dentro da categoria, nos ajudaram bastante. O Daniel Kellerman, que corre de caminhão com a gente, que começou a categoria HB20, nasceu dentro da Copa Trek, foi o berçário para o nascimento e o crescimento e desenvolvimento da Copa HB20, que é um grande sucesso. Acabou, né? Eu quero te ajudar também nisso. Vamos lá, me ajuda. Aí ele fez também alguns contatos. Aí nós já levamos 3 grandes fabricantes, os maiores fabricantes de tratores para Goiânia. Aí fizemos um desfile de tratores junto com caminhões especiais. Foi uma festa, uma bagunça. Então eu estou buscando agregar também este segmento. Isso para te responder das peculiaridades, né? Que, por exemplo, a Stock Car não adianta pôr trator, não tem nada a ver, não conversa com o público da Stock Car, né? Nem com a da própria NASCAR, mas a NASCAR está dentro do evento da Truck, então vai no bojo de todo o evento do negócio. A Copa Truck é um evento bem popular, né? Toda a minha pegada de gestão do evento é popular, né? Ela não é elitizado como a Fórmula 1, como a Stock Car, né? A Stock Car busca ficar mais parecido com a Fórmula 1, né? No que está certo. É o nicho, é o viés dela, né? A Truck não, a Truck quer estar mais popular, quer estar com o caminhoneiro, quer estar com a família do caminhoneiro, quer estar com a família toda ligada a isso, que não é só o caminhoneiro, né? Tem tudo uma rede. É o borracheiro, é o vendedor de autopeças, é o mecânico da estrada, é toda uma grande família ligada ao transporte. Maravilha. Agora, vamos falar de Stock Car, porque não tem como trazer o Carlos Coll aqui e não falar de Stock Car, né, Carlão? Por conta do seu passado, e talvez, eu me lembro muito bem, em 2021, final de 2021, nós estávamos lá cobrindo a final da Stock Car, e a gente bateu um papo que era justamente o seu último dia como tendo algum tipo de ligação com a Vicar, e isso motivou, inclusive, uma placa. Você viu isso no motorsport.com, tivemos essa entrevista com a placa do Paulão Gomes, Ingo Hoffmann e Chico Serra, colocando como Carlos Coll como o mais importante, o cara mais importante dentro do automobilismo brasileiro. Dá alguma saudade? Você olha hoje para o sucesso da Stock Car, se sente responsável? Como que hoje é o seu relacionamento com a categoria? Caramba, né? A Stock Car faz parte de boa parte da minha vida, né? Ela compôs boa parte da minha vida. E foi de uma dedicação extrema, de uma imersão muito grande, né? Desde como tudo isso aconteceu de uma maneira assim até um pouco inusitada, né? Como vocês sabem, eu fui piloto amador, corri, cheguei até a Stock Car, fui campeão paulista de Opala, não sei o quê. Me convidaram para ir para Stock Car. No primeiro ano eu fui campeão em 91, eles me convidaram para ir para a temporada 92. Eu não aceitei, porque falei, não, lá é muito profissional, é muito custo, e eu não vou poder competir com Chico Serra, Paulo Gomes, né, com Ingo Hoffmann, nem pelo talento deles e o profissionalismo dele como piloto, e nem pelo equipamento, porque havia muita diferença de equipamento e de potência dos motores naquela época. Mas no segundo ano, quando eles insistiram, no final de 92, eu falei, tá bom, vocês me permitem sugerir a criação de uma segunda categoria dentro dessa, daí eu iria para competir com meus iguais, vamos dizer assim. Mas como seria isso? Eu falei, não sei, posso dar uma sugestão? Faz a sugestão do regulamento. Eu fiz.
entreguei para a empresa promotora na época, que chamava-se AFC, ela submeteu a CBA disse, se tivesse 6 carros no grid, na primeira corrida, a gente homologa, que seria a categoria B, a Stock Light, né? Então, em 93, a primeira corrida foi em Goiânia, eu já escrevi no regulamento até para baratear, para dividir os custos também, que seriam corridas em duplas, né? Para a categoria principal também, corria em dupla, eram 2 baterias, né? Diferente de hoje, são 2 corridas, né? Da Stock Car. E ali, para ter os 6 carros, eu tive que convidar meus amigos do Paulista, emprestar roda para um, eu tinha minha própria equipe, emprestar pneu para outro, câmbio para outro e tal. Nós pusemos os 6 carros. Mas foi tão legal que a gente... Era um momento de muita crise da Stock Car. Tinha 11 carros no grid só, categoria principal. Então, 6 carros foi representativo o incremento no grid. E foi tanto sucesso que eu posso errar nos números, mas vou dizer uma progressão mais ou menos assim, né? Na segunda corrida de 6 já tinha 8, depois tinha 10, e rapidamente, no primeiro ano, a Stock Light, chamava-se Stock B, categoria B, já tinha mais carros no grid do que a categoria principal. E isso foi um motivo que, naquele momento, entre aspas, salvou a categoria Stock Car de um momento crítico, né? E aí ela continuou enxertando o grid, acabei sendo o primeiro campeão brasileiro, junto com meu parceiro, Jorge Lemonias, o Gregão, o famoso Gregão, amigão até hoje. E só que no regulamento que eu mesmo escrevi, o campeão tinha que subir. Então eu tive que subir em 94. E a transição de 93 para 94 foi uma transição do Opala também para o Ômega. E como eu tinha sido campeão da categoria Light, o Ingo e o João Belli tinham sido da categoria principal, a GM nos convidou para fazer os primeiros testes de pista de um protótipo do Ômega, em dezembro de 93. E nós fomos para Londrina. Fizemos 4 dias de teste desse carro para o desenvolvimento e, na sequência, a General Motors mandou os monoblocos para todas as equipes construírem seus Ômegas, né? E aí eu saí correndo e construí na minha equipe os primeiros 2 Ômegas e depois todas as outras equipes, embora eu, equipe muito menor, muito menos experiência do que as grandes equipes, acabei virando uma referência para as outras, onde vai esse parafuso, onde fixa isso, onde soluciona tal, e fomos indo. E em 94 partimos de Ômega, né? E aí eu corri 94 e 95 e aí parei a minha carreira que não era profissional. Aí inclusive eu senti o peso, né, de correr com patrocínio. A Vicar nasceu naquele ano para eu assinar o contrato com a DeWalt, a empresa que pertence ao grupo Black & Decker, que era meu patrocinador, a empresa minha patrocinadora. Eu senti muito o peso de ter que entregar responsabilidade, de entregar resultado e tudo mais. Eu falei, não é para mim, eu quero me divertir, não quero esse peso, e eu acabei parando. Fiquei ligado a uma associação de pilotos que o Elcinho tinha montado à época, em 94 para 95, e eu fiquei ligado por prazer, né? Por gosto, por seguir. Aí implementei algumas coisas, convidei o Dr. Dino Altman para cuidar da parte médica, que ninguém prestava muita atenção. Eu falava, Ingo, Paulão, Chico, vocês chegam no autódromo, o capacete entra e pergunta se o motor está com potência, se o câmbio está funcionando. Ninguém pergunta se tem uma ambulância no autódromo para vocês, né? Mas aí o Dr. Dino veio, implantou tudo para a gente e está aí até hoje, né? Se destacou, foi diretor médico da FIA, né, e tudo mais. Enfim, aí eu fiquei ligado a isso, até que no final de 98 a GM anunciou que ia se retirar das competições. Naquele momento a Stock Car tinha morrido, porque ela mantinha 100% do aporte financeiro com as suas empresas internas, Delphi, a Cedelco, Banco GM e a própria General Motors. Tinha morrido. A Stock Car naquele momento morreu. Outubro de 98. Aí nos reuníamos lá no nosso escritorinho uma vez por semana e, temos que fazer alguma coisa, vamos na GM, qual vai lá, vamos com a gente. Falei, se eu ligar na GM, os caras não vão nem me atender, não sabem quem eu sou. Né? Liga você, Ingo, Paulão, Chico, que eles vão te atender, né? Bom, teve uma série de coisas aí nesse meio, para não alongar aqui. Foi marcada a reunião, a gente foi lá, eu perguntei por que da saída deles, e disseram,
a relação custo-benefício não está boa, tem que manter um departamento de competição aqui dentro, muita gente, dá muito trabalho, não queremos por causa disso. Puxa, mas vocês têm uma responsabilidade histórica com a categoria, com um monte de empregos, famílias, etc. Acabar desse jeito assim e tal. Eles falam, puxa, o que podemos fazer? Posso apresentar uma sugestão? Pode, mas me deram uma semana para eu apresentar uma sugestão. Aí, puxa, né? Volta para casa, 7 dias sem dormir, volta com uma proposta. Qual foi a proposta? Diluir o investimento, eles passariam a comprar uma cota só, de 25%, e eu venderia 3 cotas no mercado para reunir o valor necessário. Quando eu fiz tudo isso, eles me disseram, pô, mas quem disse que você vai conseguir? Eu falei, bom, eu acredito que eu vou conseguir, mas você tem razão de perguntar, gente. Faz uma viabilidade econômico-financeira. Eu falei, mais 7 dias? Só mais 7 dias. Aí voltei com a viabilidade, mas já voltei com uma carta de intenções da Bosch e da Pirelli para comprar 2 cotas, cada uma cota. Então eu já tinha 3 cotas de 4. Eu voltei, eles acabaram concordando. Primeiro disseram, vamos ligar. Aí ligaram, falaram, a gente vai fazer uma coletiva de imprensa, a gente concorda, vai anunciar que é 1 ano só para vocês se arrumarem. Eu falei, desculpe, assim eu não aceito não. Você está anunciando que daqui a 1 ano a categoria vai morrer. Eu aceito sem a coletiva de imprensa, mas o contrato de 1 ano, tá bom. Aí fizemos. Na terceira corrida, foi Interlagos, me chamou, falou, vamos estender, vamos conversar primeiro. Falou, vamos lá conversar. Aí eu fui lá, sentei com eles e no fim gerou um contrato de 5 anos que foi sendo renovado ano a ano e está até hoje aí. Então, o meu histórico envolvimento com a Stock Car é muito longo, né? Desde a criação da Stock Light, como piloto na época, até essa situação da General Motors, e depois, mais recentemente, depois que eu vendi a Vicar, saí em janeiro de 2013, né, que era uma coisa que estava previsto no meu contrato com a Time for Fun e tudo. Final de 18, a Time for Fun me chamou e falou, puta, as coisas não estão boas, tá ruim, temos problema com a Globo, temos problema com a General Motors, só dá prejuízo, blá, 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 blá. Eu falei, caramba, o que você vai fazer? Então, o presidente da Time for Fun, eu vou descontinuar. Falei, não faz isso, pelo amor de Deus. Não, me dá uma semana que eu resolvo tudo aqui. Não foi bem assim, mas ele falou assim, a não ser que você venha aqui, e usou essa expressão, toma conta dos teus filhos. Né? Falei, deixa eu pensar. E, bom, eu não podia dizer não, né, para uma situação, né? Nem o pedido dele e muito menos abandonar toda a família Stock Car com tantos anos de convivência e amor que eu tinha e tenho por ela. E aí voltei, me dispus a fazer um job, né, um trabalho para tentar botar as coisas no trilho. Entendi o que estava com problema na Globo, segurei. Globo, leia-se Globo, o grupo, né, Sport TV transmitindo, e matérias na Globo, etc. Fui na General Motors também, eles tinham decidido sair. Eu soube na reunião quando eu fui lá, não sabia. 5 minutos de reunião, o vice-presidente de marketing disse assim, não, nós estamos fora. Eu falei, caramba, como? Não, estamos fora. Mas por quê? Porque foi prometido que ia mudar o carro, foi prometido que ia voltar outra marca, ter multimarcas e tal, e não foi feito. E daí eu falei, eu tinha umas fotos, eu estava montando, junto com o Maurício da Full Time, um Corolla. Mas, do nada, eu falei, vamos fazer, vamos. Comprou lá no seguro, não sei o quê, estava porta preta, paralama vermelha, não sei o quê. Eu tinha fotos, mostrei pro cara. Ele falou, que isso? Eu falei, estou fazendo. Mas por que você está fazendo? Porque eu sei que é uma coisa que eu sabia, né? Estou de fora, mas sabia que vocês precisavam tal. Mas você conseguiria fazer isso aí? Que motor, isso, não sei o quê? Bom, resumindo, ele me perguntou assim, você seria capaz de assumir o compromisso de fazer o que nós pedimos? Eu falei, sim, mas não para o ano que vem, para o outro ano, né? Para o ano que vem, 19 não dá, mas sim. Aí virou um tempo, tal, ele falou, mas isso seria um compromisso? Eu estendi a mão para ele. Ele demorou um pouco, mas apertou minha mão. Era um cara meio fechadão, hoje ele está nos Estados Unidos, o Herman. Um cara super legal, super do bem, mas era um cara de poucas palavras, né? Hoje até a gente tem um relacionamento que flui muito legal, mas naquela ocasião muito frio. E tá bom, aí ele apertou minha mão e falou, mas é assim, ó, quando chegar outubro, você nem apareça aqui se você não tiver cumprido a tua promessa. Não precisa nem voltar aqui, você já sabe. Encerrou, acabou de tocar. Eu falei, aceito, olhei no olho e falei, aceito o desafio, vamos fazer. E daí saímos correndo para fazer.
E daí não sou eu, gente. É todo mundo da Stock Car envolvido, todas as equipes, cada mecânico, todo mundo envolvido, abraçados juntos. É interessante, né? Quando a gente está na beira do abismo, a gente se abraça, né? Quando a gente está no sucesso, a gente quer um dar tiro no outro, né? Mas quando está na beira do abismo, todo mundo é irmão, né? E foi um momento desses, né? E aí, o falecido Amadeu Rodrigues, da Hotcar, cedeu para mim a oficina dele toda. Montamos uma linha de produção lá. Eu fui para dentro da fábrica da Toyota, consegui todas as latarias, os monoblocos todos para montar os carros da Toyota, que eu já tinha conseguido convencer o marketing para entrar. E a mesma coisa recebi da Argentina, as latarias, tudo. Fizemos os cruzes, montamos tudo. Fiz todos os testes de equalização. Último teste em Curitiba, os carros já pintados, equalizando. 10 de março, voltei feliz da vida que a equalização, 13 de março, foi decretada a pandemia. E aí foi um sufoco danado, desespero das equipes, vamos perder os patrocínios, vamos quebrar, ninguém vai quebrar, ninguém vai quebrar. Vamos lá, vamos achar saída, vamos achar saída. Até o meio do ano a gente conseguiu, e com um protocolo de saúde embaixo do braço, convencer governador, prefeito, isso, aquilo. A Copa Truck foi a primeira a fazer um evento em Cascavel, abriu as porteiras para os eventos pós-pandemia. Na sequência fomos para Goiânia e eu juntei todo mundo, né? Botei HB20, Copa Truck, Stock Car, Light. Fizemos um campeonato reduzido, como vocês sabem, mas entregamos, ninguém quebrou, ninguém faliu, foi tudo muito bem. Entregamos o campeonato. E uma dos objetivos da Time for Fun era vender a empresa que não estava, vamos dizer assim, alinhada com o core business deles, né? E aí também eu ajudei nessa conversação com o novo comprador que está hoje aí, que comprou a Vicar, né? A minha Vicar. Comprou. E aí, em Interlagos, depois de entregar a última prova, segunda-feira, conversei com ele e falou, olha, eu não posso continuar, né? Eu te proponho que promova o Giulianelli, que eu tinha chamado, convidado para participar conosco como VP de marketing e comercial e tal, que ele tem muita competência nisso, por isso eu convidei. E ele ficou como CEO e eu me propus a ficar um ano como consultor geral de qualquer área e dar suporte para qualquer área para não ter solução de continuidade o negócio, né? Fiz esse contrato, fui muito pouco utilizado, na verdade, durante esse ano, mas eu estava lá disponível o tempo todo para tudo, ajudei no que me pediram, o que me deram espaço para eu ajudar. E aí, no final do ano, Interlagos também terminou, foi quando você me entrevistou que você mencionou isso, que eu ganhei aquela placa lá que, nossa, maravilhosa, do Ingo, Chico e Paulão. Por quê? Porque eles fizeram parte da história comigo lá atrás, desde o início de tudo isso, né? Então eles acompanharam tudo, eles sabiam de tudo, né? De todos os bastidores e tudo. Então por isso fizeram essa linda homenagem lá. Maravilha. Tem alguma coisa a dizer? Não, né? Sem palavras. Então eu quero agradecer demais, Cole, pela sua presença e pela sua história, e você acabou de contar aqui. Realmente essa última pergunta, a última resposta, aliás, até mexe um pouco com a gente, porque também confunde junto com a nossa história, os nossos dramas, né? E hoje é legal, todo mundo acabou se dando bem. A Stock, ela também, por conta até do Fernando Giulianelli que você colocou, né, também cresceu bastante. A Copa Truck vive em ascensão e agora temos aí a responsabilidade, até falei, brinquei, é o maior evento que você vai organizar na sua carreira, então eu acho que isso mostra muito bem a sua competência e eu gostaria de agradecer demais a sua participação aqui. E as portas do motorsport.com estão abertas, né, Carlos? Estão escancaradas para quando você precisar. Não, eu que agradeço demais a oportunidade. Desculpe ter me alongado um pouco, é que tem tanta coisa, tanta história. Teria que fazer uma série de programas, mas assim, fico muito feliz de ter recebido essa proposta, esse desafio. É o maior da minha carreira, sem dúvida. Fico muito feliz da Stock Car estar com o enorme sucesso que está. E com a competência das pessoas lá que estão dirigindo hoje e tudo mais.
é ótimo, né? Porque deu uma sequência a toda essa história aí que a gente contou um pouco agora, né? Senão ia ser muito triste ter acabado tudo isso, né? Eu também estou muito feliz com a evolução da Copa Truck e bastante feliz com a NASCAR Brasil, que nós estamos começando agora, mas tem um caminho muito promissor pela frente, porque a NASCAR Mãe está muito interessada em nos ajudar em tudo, que eu estou até segurando eles um pouco para a gente não ir depressa demais para não tropeçar. E nós vamos ter uma longa história para contar daqui a uns anos. Vocês me convidam, eu vou contar da NASCAR Brasil. Maravilha. Vamos saber essa história da NASCAR. Chamar o Thiago Marques aqui para bater um papo também. E fazer uma parte 2 com o Cole, né, Eric? Merecido. Galera, muito obrigado a você que acompanhou o nosso papo aqui, essa aula aqui de vida, de carreira que você acompanhou. Também vai lembrar que você pode acompanhar o motorsport.com nas principais redes sociais, além de você também poder ouvir os nossos podcasts no seu agregador de áudio favorito, além de baixar o aplicativo do motorsport.com, independentemente do sistema que você utiliza, sendo ele iOS ou Android. Tá legal? O Motorsport Business volta numa próxima edição, sempre com alguma pessoa, algum personagem que não brilha dentro das pistas. O qual brilhou, mas brilha fora das pistas e que faz com que os pilotos consigam e as equipes também consigam brilhar nas pistas. Tá legal? Até a próxima. Tchau, tchau.